Tudo bem, professora, boa tarde. Tudo jóia? Como estão as outras matérias? Estão tendo muita aula? Não? Como que está o ritmo? Hoje teve conselho, falar... Estamos tendo muita aula. Todo mundo resolveu dar aula. É o clima. Foi. Não, a gente fica meio... Eu fiquei um pouquinho atrapalhada, mas já desatrapalhei já. Já estou joia. Então tá. Hoje nós vamos trabalhar a teoria do conhecimento. Deixa eu pôr aqui. Ok. Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. A Letícia mal entrou, já saiu, não sei se caiu ou se foi passear. Volta! Vamos lá. Apresentação. Deixa eu pôr aqui. Isso. Pronto. Agora estou vendo. Teoria do conhecimento humano tem esse nome super esquisito, que é gnosiologia. Gnosiologia, né? O estudo do conhecimento. Ver todos, espera só um pouquinho, permitido. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Gelda, Maria Eduarda, bem-vindos. Então, tá. Deixa eu pegar aqui. O que é essa teoria do conhecimento? É a análise reflexiva acerca da origem, natureza e essência. Então, é o que do ato de conhecer, né? Então, é refletir sobre o ato de conhecer. Outro dia eu ouvi uma coisinha tão bonitinha que falava assim, que quando a gente estuda, eu estou estudando agora, estou estudando inglês. Já fiz muito inglês, mas falei, agora eu vou desenrolar essa língua e falar inglês. Quando a gente estuda, a gente repete, faz, e lê, e relê. Sabe quando você dá aquela... Você não está olhando a matéria e dá aquela, tipo, entre aspas, dorzinha que vem na memória, diz que ali você aprendeu, né? Então, nós vamos pensar sobre isso, sobre o como conhecer, tá? E a filosofia tem uma preocupação muito grande com o conhecimento, né? Porque a filosofia se baseia na lógica, na reflexão sobre como estender esse conhecimento, como aprender, como usar a racionalidade de maneira objetiva, né? Então, ela está bem preocupada com isso. Então, a preocupação, o estudo é como acontece essa ação cognitiva. O que é ação cognitiva, né? É relativa ao processo mental de percepção, memória, juízo e ou raciocínio. Então, quando dá aquele clique, você fala, agora eu sei, né? Porque, às vezes, nós entramos, vamos aprender qualquer coisa, e a gente demora tanto no processo, e chega um dia você fala, nossa, aprendi. Nem sei como é, aprendi. Alguém já sentiu isso? Não? Alguém já pensou nisso? Como aprendemos? Não? Obrigada, Caroline.
Mas isso é super interessante, né? Hoje tem um monte de vídeo na internet para ensinar a gente a aprender e tal, mas, assim, historicamente, nós temos a aula, né, de 50 minutos, porque foi o modelo adotado pelos jesuítas, que 50 minutos é o período que nós conseguimos ficar, de alguma forma, concentrados em determinado assunto. Nós temos a questão... Ai, espera um pouquinho. Sabe? Nós também temos a questão, assim, de como de escrever, de ver, de ouvir, que são usando vários dos nossos sentidos para que a gente possa aprender aquele conteúdo, né? Eu lembro quando eu estava no ensino médio, e eu estudava muito isso, estudava muito tudo, mas história eu gravava e ficava. Naquela época, claro, não tinha as tecnologias, né? Nós tínhamos o gravador, uma grande tecnologia, um gravador pequenininho. Daí eu lia o ponto, gravando, daí ficava ouvindo aquilo, até que aquilo fizesse parte de mim, né? Até que aquilo fizesse sentido, né? Claro que com a maturidade você aprende também a fazer associações, né? E ao fazer associações você aprende melhor o conteúdo. Então, é todo um processo. E a filosofia, como tem como base a racionalidade, ela precisa de conteúdo para essa racionalidade, né? E como compor essa racionalidade através dos conteúdos, como aprender, né? Como fazer isso. Ela está bem preocupada com isso, né? O ato do conhecimento humano. Daí, lá já na antiguidade, se nós pensarmos lá nos primeiros povos, no assentamento dos povos ali na Mesopotâmia, né? Se a gente pensar no Egito, naquela região toda, por se basear numa sociedade totalmente teocrática, totalmente voltada à religiosidade, que o próprio faraó era era o deus na terra, não era representante ao Papa. O faraó era o deus na terra, né? Então, o conhecimento ele vinha através da iluminação, ou seja, como o faraó aprendia? Aprendia através da iluminação, da divindade que ele era, ele como se intuísse, sentisse e tal. Claro que na prática não era assim, né? Tinha uma série de auxiliares, de escribas, que reproduziam os saberes e tal. Mas não se tinha essa preocupação em si, por quê? Porque como eles não estavam voltados ao saber o que é saber, ou saber o que é o conhecimento, ou voltados à racionalidade, entender como nós atrelamos os nossos saberes, como nós como fala, gente? Tem alguém aí? Correlacionamos, né? Cognição, né? Fazemos a cognição dos nossos saberes, correlacionamos, então eles não estavam preocupados, era uma questão de inspiração, era uma questão, cada um se defendia como podia, né? Já na Grécia, com o surgimento da filosofia, eles estão, sim, totalmente voltados a saber como se aprende, a saber como se faz. Se nós pensarmos em Platão, alguém lembra onde está Platão? Como descobrir a verdade para Platão? Alguém sabe disso? Vou abrir aqui o chat. Então, Platão acha que todo conhecimento, né, se nós lembrarmos lá do mito da caverna, Platão acha que todo conhecimento está num lugar. Que lugar é esse? Que está o conhecimento. Que o diferencia depois de Aristóteles.
Lembra do mito da caverna? Vocês têm o conhecimento do... Ok. A Letícia falando, estou aqui. Sim, então... legal, legal. Caroline, então, no mito da caverna, os homens estão lá no lugar, no escuro, numa caverna, e se contentam em decifrar o mundo pelas sombras, né? Pelas sombras do que vem. Então, aquilo que eles veem não é a realidade, mas sim as sombras, até que um homem sai e, através da luz do sol, reconhece a verdade, né? Vê o que é. E, ao voltar, ele demora para se adaptar à visão, e, ao dizer o que é a realidade, os outros duvidam, porque ele se torna inapto a decifrar as sombras, né? Porque ele já viu o sol, e o sol atrapalha a ver as sombras, e também a realidade que ele coloca é uma realidade tão distante daquela mentira, né, que eles veem, que ele não consegue comunicar, né, essa realidade. Então, para Platão, a verdade está no mundo das ideias. E o homem ele tem que usar toda a sua lógica e racionalidade para relembrar esta verdade, né? Para caçar lá no mundo das ideias qual é essa verdade. Tanto que, para ele, por exemplo, uma cadeira não é uma cadeira é uma imitação falsa, entre aspas, daquilo que é uma cadeira no mundo das ideias. Porque só no mundo das ideias tem a cadeira perfeita, a cadeira que realmente traria na sua essência a verdade que é a cadeira. Então, para Platão, o ato de conhecer, chegar ao conhecimento, é um exercício lógico de rememoração, aquilo que seria mais refinado e mais lógico. Daí nós temos este diálogo de Platão, onde Sócrates conversa com Teteto. É bem curtinho, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Não. Voltar. Deixa eu pôr aqui que eu já acho aqui. Até agora está fazendo sentido? Vocês estão com sono? Estão tão quietinhos? Está tudo bem? Eu estou entendendo, professora. Eu também estou entendendo. Então, jóia, e os demais? Estão aí. Então, vou passar assim, que é bem curtinho, né? Para vocês entenderem esse diálogo de Platão com Teteto. Eu acho que... Não, que é? Isso. Por aqui. Já pôr no lugar aqui para eu entender. Estou me enrolando todo e não sei. Eu tenho que abrir outra janela, né? Senão não consigo. Sei lá. Outra guia. Opa. Pronto. Agora vai.
apresentar seus pontos de vista por meio de diálogos. A seguir, você vai ver parte de um dos mais importantes desses diálogos, possivelmente escrito em 369 a.C., 2 anos antes de Platão morrer. No diálogo, TT, jovem aprendiz de geometria e matemática, é interrogado por Sócrates e quer saber: o que é o conhecimento? Sócrates? Ouviste dizer de Teodoro? Interrogaste. Creio que não pensa em obedecer. Além de não ficar bem jovem, dessa natureza, desacatar as prescrições do sábio. Toma coragem e responde as minhas perguntas. O teu modo de pensar. O que é conhecimento? Obedeceu Sócrates, uma vez coordenante. A meu parecer, tudo que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que ele enumerou há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas, cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. És muito generoso, meu amigo. Extremamente legal. É dificultado uma invés de coisa assim. Tamanha variedade. Quando te referes Professora, não tá saindo som. Ficou mudo, professora. Um minutinho, desculpe. Pera. o teu modo de pensar, Olha, o que é conhecimento? Obedeceu Sócrates, uma vez coordenante. A meu parecer, tudo que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que ele enumerou há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas, cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. És muito generoso, meu amigo. Extremamente legal. É dificultado quando, ao invés de coisa assim. Tamanha variedade. Quando te referes à arte do sapateiro, tem que se apenas a confeccionar sapatos. Exato. É uma cidade de outra coisa, além da conhecimento. Objeto de conhecimento. Perfeitamente. Não, mas o doutor não foi do que criar conhecimento, nem quantos conhecimentos particulares poderiam. A minha pergunta não visava enumerá-los, não. O que eu decidi saber é que o seu conhecimento considera o seguinte, que alguém nos perguntasse a respeito de uma coisa vulgar, corriqueira, como, por exemplo, o que é lama. E respondêssemos que a lama dos oleiros, a lama dos fabricantes de fornos, a lama dos tijoleiros, estariam sendo ridículos. É provável. Ou achas que alguém compreenderá o nome de alguma coisa não souber sua natureza? Mas não, não compreenderá o conhecimento de um sapateiro não souber o que é conhecimento. Logo, não compreenderá a arte do sapateiro ou qualquer outra arte que não souber o que seja conhecimento. Exato. É como se ridícula a resposta de quem é perguntado o que é conhecimento e acrescente o nome de uma arte. Falou em conhecimento. Realmente, em segundo lugar, você poderia ter respondido de uma forma mais feito um roteiro de não quer mais. Assim, quando perguntado o que é lama, poderia ter respondido assim: lama é terra molhada. Se dar ao trabalho,
convém saberes, Sócrates, já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar do que costumas perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória. Como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejo. E apesar de tudo, eu não consigo afastar da ideia essa questão. Está vazio. As dores do parto de Teteto continuam por todo o diálogo. Termina sem que Sócrates e ele encontrem uma definição aceitável para o que é conhecimento. A conversa acaba com o fim do dia. Sócrates deixa Teteto para ir enfrentar, sozinho, seus adversários no tribunal. Deu para ouvir um pouquinho? Conseguiram ouvir? Não entendi, professora, quase nada. Tá, então vou reproduzir um pouquinho. Depois eu vou passar o texto e também vocês vão ter o site, né, dessa aula, né? Deixa eu só parar aqui que eles estão indo para... Eu conheço. Desculpe, olha lá. Oh, senhor, entrou em outro vídeo. Pronto. Então, é o seguinte, Sócrates, quem fala de Sócrates é Platão. No diálogo, no livro Diálogos de Platão, são vários diálogos, aparece Sócrates com Teeteto, que é um discípulo, né, de Sócrates, e ele faz essa pergunta: Teeteto, o que é conhecimento? Daí Teeteto fala assim, olha, conhecimento é a arte do sapateiro. Então, por exemplo, aquilo que o sapateiro sabe de fazer sapato é o conhecimento. Daí Sócrates diz assim, mas isso não é uma resposta plausível, não é uma resposta aceitável. Por quê? Porque se eu te perguntar o que é lama, você vai falar que a lama é aquilo que se usa para fazer tijolo? Não é aceitável, né? O que é lama é água com terra, isso é lama. Então, você não precisa explicar qual é a aceitação. Daí ele falou assim, pois é, Sócrates, o teu Teeteto, eu até tentei entender, porque já me falaram que você ia me perguntar sobre isso, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão. Então, é essa a base do diálogo, ou seja, conhecimento é alguma coisa subjetiva, que não é de fácil entendimento daquilo que é. Como Platão, a metodologia de Platão é chegar ao saber através do diálogo, né? Então, seria esse um método para também chegar ao conhecimento. Por que é importante esse diálogo? Porque marca, historicamente, o primeiro autor que se preocupou, de fato, em pesquisar sobre o que era o conhecimento, sobre o que faz de algo ser conhecimento. Então, nós temos algumas dicas, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O que é o conhecimento, qual é a teoria para chegar a esse conhecimento. Então, nós temos algumas dicas. Então, vamos... Ficou claro agora para vocês? Sim. É simples, é porque a gente fala de Platão, só que parece complicado, mas não, é simples, é isso mesmo, tá? Mas daí nós vamos caminhar, porque até como método, a filosofia, ele não tem um conceito fechado próprio, nós vamos caminhando em busca da verdade. Então, para descobrir a verdade, a gente vai descobrindo o que não é verdade. Para desvendar o que é conhecimento, nós temos que descobrir o que não é conhecimento. Então, é esse o nosso seguir aqui, tá? Agora, vamos continuar aqui para eu conseguir passar para vocês, né? Começou a compartilhar. Então, tem essa frase que é assim,
tudo que parece óbvio é inadequado. Então, o conhecimento é alguma coisa que vai além daquilo que parece ser. Porque tudo que parece que é, não é, né? Então, não, isso, não, agora eu sei, é isso. Não, não é. É algo mais do que isso, né? Para que a gente fuja da primeira impressão, da primeira aparência, do saber raso, né? Então, essa é a primeira dica do que não é conhecimento, né? Agora, eu vou passar para vocês essa aula do professor Marco Rufino. É uma aula muito legal, que ele vai construir toda esta lógica de buscar o que é conhecimento. E é uma aula bem de epistemologia mesmo, né? Que é essa estudo do conhecimento, estudo do saber, e eu acho que vale muito a pena, tá? Eu vou passar para vocês assistem, enquanto isso eu vou lá no outro, que vai ter agora o conselho, agora 2 horas, no segundo ano de informática. É 30 minutinhos e eu gostaria que vocês assistissem. Espera um pouquinho. Oh, meu Deus! Vou pegar aqui. Só um segundo. Não se atenham muito aos detalhes, se atenham mais ao raciocínio dele. E eu acho bacana anotar algumas coisas, né? Tenham aí perto de vocês um lápis, para que anotem algumas coisas, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O som tá bom, não tá? Estão ouvindo? Sim. Agora é a música. Antes de entrar no cerne da questão, nas várias teorias, teorias clássicas como Descartes, Kant, teorias contemporâneas como de Williamson, Sousa e etc., vamos estudar alguns preâmbulos, algumas coisas que nós vamos precisar. São discussões mais técnicas, mais gerais, né? Mas são coisas que vão ser muito úteis, aliás, estão na base de todo o estudo da teoria do conhecimento. Né? Ao longo da história da filosofia, houve distintos tratamentos, distintas definições, distintas discussões sobre o que de fato significa conhecer alguma coisa. Né? O conhecimento, como toda questão em filosofia, parece trivial você dizer, né, o que significa conhecer algo, mas quando você começa a analisar, a questão é tão intrincada, quando você vai passando para diferentes níveis de profundidade e de complicação conceitual, que você acaba vendo como é intrincada, como é complexa, e como a maioria das análises, como elas acabam sendo duvidosas, elas têm limitações. Né? Possivelmente o primeiro que descobriu isso, o primeiro tratamento que nós temos na literatura, pelo menos na literatura da filosofia ocidental, o primeiro que se deu conta da complicação do que significa dizer que nós conhecemos algo, foi Platão, no famoso diálogo chamado Teeteto. Teeteto é um rapaz que está dialogando com Sócrates, né? E Sócrates começa a tentar tirar do rapaz o que significa conhecer algo, né? O que significa saber algo. E
E as respostas vão se sucedendo, mas cada resposta, Sócrates vai mostrando que é uma resposta insatisfatória. Né? Como que vai mostrando que essa resposta é insatisfatória? Porque vai mostrando, olha, se de acordo com a sua definição, tal e tal coisa não deveria ser contada como conhecimento e tal outra deveria ser contada como conhecimento, mas de fato não é assim. Né? Então vai mostrando progressivamente a inadequação das respostas, e as primeiras respostas que ocorrem são respostas óbvias. Né? Por exemplo, eu sei que está fazendo sol hoje porque eu tenho uma convicção muito forte que está fazendo sol hoje. Uma resposta óbvia. Né? Porque eu estou vendo que está fazendo sol hoje. Né? Uma resposta óbvia. Mas por meio de uma série de indagações a respeito dessa resposta, Platão vai, no caso Sócrates, né, que era a personagem de Platão, vai mostrando para Teeteto que essa resposta simples e aparentemente trivial é, na verdade, uma resposta equivocada, superficial. É muito bacana isso, é o que acontece com a maioria das indagações, das investigações filosóficas. Né? A filosofia normalmente procede assim: você tem uma resposta imediata e óbvia para um problema. Quando você começa a pensar sobre ela, sobre essa resposta, você começa a ver as limitações, você vê que ela não é nada óbvia, na verdade ela é muito provavelmente errada, né? E começa a buscar soluções progressivamente mais complexas. Né? Mas Platão, no final do Platão e do Teeteto, na verdade, o diálogo Teeteto de Platão termina com aquilo que Platão chamava de uma aporia. Aporia significa um estado de confusão, de surpresa. Né? No final das contas, os Sócrates, Teeteto, os interlocutores todos, eles se dão conta que eles, na verdade, não sabem o que significa dizer que nós conhecemos ou sabemos alguma coisa. Né? De tão complexa que a questão foi se tornando ao longo do diálogo. E a arte de Platão como escritor é fazer essa narração de tal forma que ela pareça bastante natural para o leitor. Né? Não tem nenhum salto, assim, nada mirabolante, né? Nenhum passe de mágica. Não, vocês não sabem nada. Não é nada disso. É algo natural que qualquer leitor racional vai se convencendo progressivamente, né, de que aquelas respostas originais são respostas inadequadas. Elas são limitadas. Né? Aquilo que parece óbvio, na verdade não é nada óbvio e, na verdade, tem erros fundamentais ali. Mesma coisa Descartes. Quando vocês forem ler as meditações de Descartes, ou quem já leu, vai ver que Descartes também começa. Como é que eu posso saber, como posso estar seguro de que eu sei algo a respeito do mundo? Né? Aqui atrás, como é que eu sei que tem um arbusto aqui, na posição do meu dedo? Né? Como é que eu sei que tem um poste de luz aqui, uma viga ali? Como é que eu sei que eu estou nessa situação, no pátio do meu edifício, gravando uma aula de filosofia do conhecimento, por incrível que pareça? Né? Mas como é que eu sei tudo isso? Respostas imediatas, óbvias, vêm à mente, né? Não, porque os meus sentidos me dizem isso, porque se eu perguntar para alguém, ele vai me dizer, pô, você está aí sentado, você está falando, ou porque existe uma gravação de que isso esteja acontecendo. Mas Descartes essa é a habilidade dele também como pensador, principalmente na primeira meditação, vai desmontando essas respostas, vai mostrando que elas estão mal fundamentadas, elas estão equivocadas, elas não estão seguras, que na verdade elas não são nada óbvias. No final da conta ele se convence que elas estão erradas, essas respostas. Né? Mas como pode ser isso, que elas estejam erradas? Né? Para uma pessoa comum na rua, qualquer pessoa que não está pensando... mas a pessoa comum da rua que não está pensando, ela não está fazendo filosofia, que é o que nós estamos fazendo. Né? Quer dizer, um outro nível de questionamento, um outro nível de pergunta pela fundamentação. Né? Mas, voltando então um pouquinho, Platão, no final do ensaio do Teeteto, Platão se convence que saber alguma coisa não significa simplesmente acreditar naquilo, evidentemente. Né? Tem muita coisa que nós acreditamos e que não constituem conhecimento, tá certo? Eu posso crer, né? Eu creio piamente que amanhã vai chover, só que pode não ser verdade que amanhã vai chover.
Tá? Então, existe um requisito adicional para eu conhecer algo, além de crer. Tá? Além de eu crer naquilo, aquilo também tem que ser verdadeiro. Tá? Porque se for falso, por mais que eu creia, não é conhecimento. Né? Porque eu creio, tem gente que crê piamente que ele é Napoleão, eu creio com absoluta convicção que eu sou Napoleão, ou que eu creio com absoluta convicção que quem escreveu a Crítica da Razão Pura fui eu. Suponho que eu enlouqueci. A minha admiração por Kant é tão grande que eu creio, acabo acreditando, né? Por um transtorno de personalidade, eu acabo acreditando com máxima certeza que quem escreveu a Crítica da Razão Pura fui eu. Tá? Por mais que eu creia, isso não pode ser chamado de conhecimento, evidentemente. Tá? É uma crença, simplesmente. Eu posso tocar minha vida como se eu fosse Kant, acreditando, contando para todo mundo que eu sou Kant, contando para todo mundo que eu escrevi a Crítica da Razão Pura, mando imprimir, colocar meu nome na capa, dou para as pessoas, mas isso não é conhecimento, isso é outra coisa, é crença. Né? Normalmente, na filosofia, se considera que a fé não é conhecimento. Né? Ter fé, uma crença muito forte, uma crença inabalável, não é ter conhecimento. Né? Porque para ser conhecimento, para qualificar como conhecimento, precisa de algo mais. Né? O que mais precisa para ser conhecimento? Bom, precisa ter crença, evidentemente, porque se você não acredita, não se pode dizer que exista conhecimento. Tá? Então, a primeira coisa que precisa haver é um estado que é psicológico, que é o estado da crença. Mas precisa haver algo mais, né? Isso que Platão tenta tirar de dedo, né? Esse algo mais, porque não é uma coisa só que precisa, algo mais que precisa é que aquilo que é conhecido seja verdadeiro. Porque se for falso, não se pode falar de conhecimento. Né? Eu acreditar que eu sou o autor da Crítica da Razão Pura não caracteriza como conhecimento, caracteriza como mera crença. Então parece que o conhecimento é composto de crença mais um requisito sobre o item conhecido, que é que aquele item é verdadeiro. Porque se for falso, ou se não for verdadeiro nem falso, né? Quer dizer, quando você estudar lógica ou filosofia da linguagem, você vai perceber que tem certas coisas que não são nem verdadeiras e nem falsas. Né? Alguns autores acham, por exemplo, que a ficção, os enunciados da ficção, não são nem verdadeiros e nem falsos. Eles têm um uso que não é o uso da verdade ou falsidade. Eles têm um uso que é um uso ficcional, de recreação, um efeito estético, etc. Mas eles não são nem verdadeiros e nem falsos. Tá? Então, muita gente acha, alguns filósofos acham que no campo da estética você não pode falar de conhecimento também. Você pode falar de experiência estética, de experiência existencial. Alguns autores, outros não. Outros falam que existe sim conhecimento no campo da literatura, um conhecimento no campo da estética, porque existe sim verdade no campo da estética. Né? É verdadeiro que Sherlock Holmes era amigo de Watson, é verdadeiro que Marcel Proust, que ele é um autor e não um personagem, é verdadeiro que Swann amava Odette de Crécy até um certo ponto e depois deixou de amá-la. Né? São verdades sobre a novela de Marcel Proust. Né? Então tem gente que pensa dessa maneira. Isso é um parênteses que eu estou fazendo, não é a essência do... Estou tentando fazer uma ilustração aqui, não estou profetizando, falando sobre estética. Né? Então parece que tem que haver esse requisito da verdade também. Só que Platão se deu conta, ao longo do diálogo, que falar só de crença e de verdade também não basta. Porque suponha que eu tenho uma crença, tá? Uma crença que ela ocorre por sorte, uma sorte muito grande dela ser verdadeira. Tá? Só que eu não tenho a menor ideia, não faço a menor ideia de como justificar essa crença. Né? Por exemplo, suponha que eu estou não nos tempos de hoje, porque hoje é proibido haver multidões, mas suponha que eu estou no meio de uma multidão, estou no meio de um jogo lá do Palmeiras e Corinthians, eu olho para uma pessoa e digo, esta pessoa, não sei, vai ser presidente da República daqui a 10 anos. Alguém pergunta, por quê? Eu falei, não sei, intuição, ou um palpite, um mero palpite, sem absolutamente nenhuma explicação. E ocorre
que dali a 10 anos aquela pessoa, eu nem me lembro mais dela, não sei quem é, não sei por que eu pensei aquilo, de fato aquela pessoa se torna presidente da República. Esse exemplo é um pouco ruim, deixa eu pegar outro exemplo. Suponha que eu tive um sonho, tá? O sonho me disse que um certo número de loteria ia ganhar. Eu acordei pensando, acreditando piamente que um certo número de loteria ia ganhar. Tá? Só que vamos supor que o sonho não é nenhum tipo de... não foi uma informação que me foi passada por telepatia, não foi uma comunicação dos deuses, não foi nada disso, eu não sou um ser iluminado, etc. Foi simplesmente um pá que ocorreu na minha cabeça. O número que vai ganhar a loteria é tal, ou esse número é um número especial. Tá? E por uma sorte muito grande, aquele número, não preciso nem ter comprado o bilhete, mas simplesmente o que basta para o nosso exemplo aqui é que eu sonhei e acordei acreditando que um certo número ia ser um número premiado naquele dia e que a proposição é verdadeira. A proposição era verdadeira. Aquilo que eu acreditei, acordei acreditando piamente, por uma sorte, por uma coisa incrível, era verdade. Né? Isso é conhecimento? Se alguém depois de haver o sorteio, dizer, eu sabia que aquele número ia ganhar, alguém pode dizer, não, você não sabia, você tinha uma crença muito forte que aquele número ia ganhar, só que na medida em que você não tem nenhuma explicação, você não é capaz de dar nenhuma fundamentação para essa crença, então você não pode dizer que se trata de um conhecimento, trata-se simplesmente de uma crença verdadeira. Tá? Então, é isso que Platão tenta convencer o interlocutor, quer dizer, o teteto, ou tenta mostrar para o teteto ao longo do diálogo. Então, parece que está faltando algo mais. Né? O que é esse algo mais que está faltando? Né? Aí, dá todo um desenvolvimento da filosofia do conhecimento ao longo da história, tentando entender o que é esse algo mais. Né? Normalmente, ele é compreendido sob o nome genérico de justificação. Justificação, uma justificativa, ou justificativa racional. Né? Os nomes são usados aproximadamente de maneira assim, história da filosofia. Então, Platão tenta mostrar no diálogo, até o final do diálogo, que não basta ser uma crença para ser conhecimento. Porque você pode acreditar coisas falsas, não basta ser crença verdadeira, porque você pode ter uma crença verdadeira. Saber dar uma mínima razão que você tem aquela crença. Tá? Por exemplo, uma criança é capaz de dizer que o teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro. Né? Só que você pergunta, ela vai dizer que meu tio falou, meu tio sabe das coisas, o meu pai falou, meu pai é um super-homem, certo? Mas você não pode dizer que a criança sabe que aquele teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro. Ela não tem nem noção do que é um teorema. Né? Ela ouviu falar, e ela está tomando a palavra do pai ou do conceito, uma palavra dogmaticamente. Então, ela não é capaz de ter uma justificativa racional. Né? Ela tem crença, essa crença é verdadeira, é verdade que aquele teorema é verdadeiro. Aliás, parênteses, teorema verdadeiro é um pleonasmo, né? Porque na matemática, uma das coisas que a gente vai estudar é que na matemática só existe teoremas verdadeiros. Para chamar alguma coisa de teorema, né? Porque aquilo lá é verdadeiro. Tá? Fecha parênteses, isso é só uma detalhe da exposição. Então a criança não é capaz de justificar a crença que ela tem em algo verdadeiro. Então não dá para chamar isso de conhecimento, pelo menos no primeiro nível, uma primeira aproximação do assunto. Tá? Nós vamos ver em mais detalhes isso aí depois. Então, como eu disse, o diálogo termina naquilo que os gregos chamam de aporia. Tá ótimo, né? Eu acho que eu demorei mais para me adaptar no sistema. Demorei, não. Nós estamos no estado de aporia, uma surpresa da felicidade, sem saber o que fazer. Sem saber como chegamos a isso, sem saber o que fazer. É mais ou menos a situação dos interlocutores e Sócrates no final do diálogo. Mas, aproximadamente, a tradição filosófica depois de Platão acha que extraiu desse diálogo platônico aquilo que é chamado
concepção tripartite do conhecimento. Tripartite. Né? O nome é chique e complicado, mas o que quer dizer isso é simples. Né? Tri, três. Partite significa que são três condições, ou três partes, né? Para caracterizar o conhecimento. De alguma forma, a crença tem que estar envolvida, só que crença, qual é a dimensão? Onde é que está a crença? Está no mundo? Não, a crença está na psicologia. A crença é um estado psicológico. Tá? Então, se não existe um sujeito que tem estados psicológicos, não existe conhecimento. Tá? O computador não sabe nada. O computador não é um sujeito que tem estados psicológicos. O computador é simplesmente uma máquina que executa comandos. Né? Então, o computador não sabe nada. Ainda tem que brincar com o computador. A gente acha que, hoje em dia, a gente acha que o computador tem desejos, quer nos sacanear o tempo todo, etc. Mas o computador não sabe nada, é uma máquina. Então, para saber, tem que ter um estado psicológico, né? Um estado da crença. Em segundo lugar, tem que ter o requisito da verdade, só que a verdade não está na crença, não está no estado psicológico. Curioso isso, né? Mais adiante, nós vamos ver um autor chamado Williamson, que faz essa distinção muito mas a verdade não tem nada a ver com o estado psicológico. Ter ou deixar de ter coisas que são verdadeiras ou não são, mas sendo ou não ser verdadeiro não tem a ver com a sua crença. Então, verdade ou falsidade tem a ver com uma propriedade objetiva daquilo que é crido. Né? Crido, verbo crer, né? Daquilo que participa do verbo crer. E terceiro, a noção, o terceiro elemento da concepção tripartite, ou a chamou a concepção ou análise tripartite do conhecimento. Primeiro ingrediente, crença, segundo ingrediente, verdade, mais psicológico, característica objetiva, né? O terceiro ingrediente é a justificativa, essa capacidade de dar uma justificativa, né? Racional. E a justificativa também não pode ser uma justificativa do tipo eu sonhei, não é uma justificativa. Ou eu tenho uma forte convicção. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Né? Eu sabia disso porque eu tive convicção. Isso não é uma justificativa racional. Ou eu sabia disso porque meu pai me falou e eu não acredito em tudo que meu pai me disse. Isso não é uma justificativa racional. É uma justificativa. Eu acreditava nisso porque meu pai me falou. É algum tipo de justificativa. Mas não é uma justificativa racional. Então isso é conhecido como classicamente, como história conhecida como uma análise tripartite do conhecimento. Ela mais ou menos esteve presente, né, de maneira explícita ou implícita, na maioria dos autores que se dedicaram à teoria do conhecimento, a partir de Platão. Né? Então ela está mais ou menos implícita em Aristóteles, mais ou menos implícita em Kant, ela está implícita em Descartes, quando vocês forem ler a discussão de Descartes, ela está implícita em Descartes. Né? Ele não diz, eu estou usando a concepção tripartite, pouca gente usa esse termo tripartite, isso eu acho que é um termo que virou um termo de arte do século XX, né? Os demócritos do século XX, mas não vai ser termo, mas essa concepção está implícita quase toda a história da filosofia até o século XX. O século XX, em particular, aquele ensaiozinho de 2 páginas de que eu falei para vocês no vídeo passado, é que essa concepção foi mais claramente colocada em xeque. O que os vários filósofos tentaram fazer, a partir de Platão e sobretudo em Descartes, por exemplo, né, é se concentrar na questão da justificação, né, que é não uma justificativa racional para uma crença em algo que é verdadeiro. Né? Então, vocês vão ver a busca de Descartes, né, que é muito do texto de Descartes, uma coisa assim realmente épica, gloriosa, mas é uma espécie de busca gloriosa e heróica por uma justificativa que estivesse acima de qualquer possibilidade de dúvida, uma justificativa absolutamente segura, absolutamente racional.
Descartes toma como claro o que significa crer em alguma coisa, porque ele está no estado psicológico. Aliás, pouca gente ao longo da história preocupou em estado. Eles foi ver que vai passar marginalmente por mim, mas viu uma teoria sobre o estado psicológico da crença. Mas Descartes não toma como dogmático, não toma. Kant tampouco. Descartes não se preocupa tanto com a noção de ser verdadeiro ou falso, ser conceito ele estava como sendo algo claro também, claro que significa que algo é verdadeiro. Mesma coisa Kant, mesma coisa vários deles. Né? Então, eles normalmente vão no elemento que aparentemente foi generalista, o elemento mais problemático da concepção do partido, que é o elemento, a questão da justificação. O que significa dar uma justificativa racional para uma crença? Né? Ou em que condições nós estamos dando uma justificativa racional para uma crença? Ou o que é requerido para que uma justificativa de uma crença seja uma justificativa racional? Né? Então, boa parte da discussão filosófica toda do conhecimento se concentrou na questão da justificação. Mais adiante, lá para quando chegarmos a eles, vai haver um módulo temático nesse curso chamado a concepção tripartite. Lá a gente vai dividir então a nossa preocupação entre esses três itens aí, né? Vamos comparar isso. O que é mais difícil de entender, o que é mais fácil de atacar, né? É o aspecto da verdade, o aspecto da crença ou o aspecto da justificativa, né? A galera quase toda foi para o lado da justificativa, né? Justificativa, explicitar o que significa uma justificativa e construir uma justificativa satisfatória parece ser o lado mais frágil, mais vulnerável da concepção tripartite. Mas vocês vão ver que não é. Os outros também são igualmente vulneráveis, né? E no século XX, vários epistemólogos propuseram tratamentos extremamente sofisticados sobre a noção de justificação epistêmica, né? Tentando superar o que a partir dos anos 60 passou a ser chamado do problema de Gettier. Gettier veio mostrar que vocês vão ficar surpresos, vocês vão ficar no estado de aporia, né? Quando lerem um artigo de Gettier, um artigo maravilhoso, como eu disse, duas páginas, ele deu um tiro no coração da concepção tripartite, né? Em termos tão simples que qualquer um, né, pode entender, né? Não precisa ser filósofo para entender o texto do Gettier. Ele vai mostrar no texto que crença verdadeira e justificada nem sempre é suficiente para ser caracterizado como conhecimento. Você tem situações em que você tem crenças verdadeiras justificadas, né, com mais alto padrão de justificação, e ainda assim não pode chamar aquilo lá de conhecimento. Aí depois de ler Gettier, você tem duas alternativas. Você fala, não, acabou, pô, não tem jeito, não dá para saber se algo é conhecimento ou não. Não dá para saber se crer na teoria física, acreditar na lei de Newton é conhecimento. Por que acreditar na lei de Newton é conhecimento e acreditar que a Terra é plana não é conhecimento? Né? Ou crer na lei de Newton é conhecimento e acreditar nos astros estão guiando a minha vida, a astrologia, não é conhecimento. Ou crer no mito da criação do mundo, o mito indígena da criação do mundo. Eu posso crer, mas não é conhecimento. É outro tipo de coisa, é uma ação cultural, um movimento cultural, etc. Eu posso até crer aquilo lá, de uma certa maneira, orientar a minha vida, mas não é conhecimento. Né? Mas então, se o Gettier está mostrando que a física tem crença verdadeira justificada, mas crença verdadeira justificada não basta para caracterizar como conhecimento, então muita gente desespera, fala, não tem solução. É o problema do conhecimento. Não tem solução. Não dá para diferenciar o que é conhecimento do que não é. É uma espécie de situação cética. O ceticismo não é uma atitude simplesmente existencial. O ceticismo na filosofia é uma posição dentro da teoria do conhecimento que conclui que não existe justificativa racional para as nossas crenças, mesmo para as crenças verdadeiras. Portanto, não existe conhecimento de fato.
uma posição 7. Outra posição é fazer o que vários epistemólogos vão fazer, é tentar refinar a noção de justificativa epistêmica. Não, deve ter mais critérios ali que a gente não está assim. Deve ter coisas ali, requisitos de uma justificativa epistêmica. Vamos tentar deixar a coisa mais clara, né? Pelo fato de a gente estar confuso, mas saber mais claro. Não significa que não exista uma verdade das coisas. Vamos procurar, então, qual é a verdade das coisas. E aí, então, veio uma tradição enorme, depois o artigo do Piaget, uma tradição enorme do século XX, gente tentando refinar a noção de justificativa epistêmica, ou seja, em última instância, para tentar saber quando de fato existe conhecimento. A crença verdadeira justificada e justificativa epistêmica, mas a justificativa é uma coisa, pode ser uma coisa bastante complexa, bastante complicada, e tem algumas soluções que são, olha, a noção de justificativa é uma noção basicamente contextual. Em certos contextos, dizer que eu acredito nisso porque meu pai falou, porque um grande matemático disse, é uma justificativa aceitável. Tá? Então, nesse contexto, isso funciona como conhecimento. No contexto 2, os requisitos podem ser mais fortes. Eu preciso dar uma demonstração, uma prova de que eu estou falando, lá que eu sei demonstrar. Então, no contexto 2, não existe conhecimento. Então, a noção de conhecimento é uma noção contextual. Vou fazer uma pausa porque está acabando os 15 minutos. Voltei. E aí, entenderam? Ouviram? Entendi só umas coisas mesmo, professor. O que vocês ouviram? Só falar e para que eu vou amarrar toda a fala dele, é claro, mas eu queria saber um pouco o que vocês pescaram aí. Eu consegui só entender o começo, que foi o que a senhora falou, e depois eu me perdi. Vai estar disponível, eu gostaria que vocês revissem de novo, né? Porque ele fala algumas coisas muito interessantes. Então, qual é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação é saber o que é conhecimento. Então, a gente retoma o diálogo lá de Sócrates com Teotônio, né? Que nossa, eu estou vindo de 2 lugares, a mesma coisa aqui. Deixa eu desligar aqui, senão não vou dar conta. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Desculpe. Está tendo reunião, estava lá na reunião, mas agora já pronto. Ai, tirou, parou. Agora voltou aqui. Saí. Só um minutinho. Pronto. Então tá. Ai, que difícil! Que eu saio daqui, meu Deus! Tá tudo fechado. Pronto, fechei. Meia hora ouvindo ruídos. Nossa, Caroline, depois pegue e ouve. Então, vamos retomar lá. O que ele está preocupado? Ele está preocupado em dizer o que é conhecimento. Voltando ao diálogo de Sócrates, diálogo de Platão, onde Sócrates e Teoteto estão falando, o conhecimento, quando eu pergunto o que é lama, não é dizer onde usa a lama. Quando eu pergunto o que é o conhecimento, não é falar que é a prática do sapateiro, de fazer o sapato. Como que eu posso definir o conhecimento? Daí ele fala dessa concepção tripartite. Então, eu vou pôr aqui, ó. Mas nós vamos falar isso melhor. Tripartite. Isso. Aí, que o nome é difícil, mas ele até fala, o nome é difícil, mas a ideia é fácil. Que o conhecimento é algo que você tem, que tenha uma crença, que tenha uma verdade e que tenha uma justificativa racional. Então, o que é isso?
para que algo seja conhecimento, eu preciso acreditar que aquilo é factível de conhecer, né? Então, por exemplo, eu conheço um pássaro. O pássaro, eu tenho que crer que aquilo é factível de ser conhecido, que aquilo é um pássaro, né? Começa por aí. Ele tem que ter uma verdade, ou seja, na realidade, objetiva e não subjetiva, e eu tenho que ter uma justificativa racional para que aquilo seja classificado como pássaro. Não, ele tem asas, ele voa, ele bota ovos, essas coisas, tem pena, né? Então, ele fala, então agora ele está já apontando para aquilo, para a gente chegar perto do que realmente é conhecimento. Então, por exemplo, ele fala que uma crença por si só não é conhecimento, que nós podemos acreditar em um monte de coisa e isso não faz parte do conhecimento. Por exemplo, meu marido acredita piamente em disco voador. Alguém acredita aqui em disco voador? Ninguém. Não, eu não. É legal acreditar em disco voador. Outro dia eu falei isso para uma menina, uma espanhola até. Ela falou, claro que existe. Existe até sereia em sereia. Alguém acredita? Do... Ai, eu achei o máximo, além de acreditar. Ai, que legal, Sabrina! Você acredita em disco voador ou em sereia? Ou nos dois? Eu acho muito legal. Daí ela falou um monte de coisa lá para acreditar em sereia. Eu achei muito legal, acho bem bacana. Mas, enfim, mesmo não há problema nenhum acreditar. Meu marido é serinho e até velhinho e acredita em disco voador. Mas é uma crença que não há uma verdade objetiva, né? Seria uma verdade objetiva se a gente chegasse na rua, descesse um monte de disco voador, tirasse foto, filmasse, saísse do Jornal da Globo. Então, seria uma verdade objetiva, né? Mas não tem essa verdade objetiva. E mesmo que ocorresse isso, se um disco voador descesse no meio da estrada, tirasse foto, filmasse, saísse da Globo, tinha que ter uma justificativa plausível, racional, porque poderia ser um lançamento de um filme de ficção e fazer aquela encenação, passando por disco voador, poderia ser uma série de atores encenando aquele fato, poderia ser uma invasão de estrangeiros que querem aparecer como ETs para que aquela população se renda a eles. Então, tem que ter ainda justificativa plausível, né? Então, ele fala dessa questão de que além da crença, de eu acreditar, tem que ser algo verdadeiro. Daí ele pôs um parênteses muito interessante, que ele fala lá da estética, que é um ramo da filosofia, e ele cita a literatura, né? Se é verdadeiro ou não que Sherlock Holmes tem como seu assistente Watson, né? Isso é verdadeiro ou é falso? Para algumas linhas filosóficas isso é falso, porque trata-se de uma ficção, para outras é verdadeiro, porque é real dentro da ficção, né? Sabendo-se que é uma ficção, aqueles personagens interagem de uma certa maneira. Mas isso é só para... Ele faz essa ilustração, só para que a gente entenda que esses conceitos, eles também eles são complexos, né? Não, nada que é óbvio é verdadeiro. Então, que nós temos que pensar de uma maneira um pouco mais profunda
também sobre esses conceitos, né? Porém, ser verdadeiro e crer naquilo não basta para que seja um conhecimento. Daí ele dá um exemplo que é aquilo que todo mundo gostaria de ter na vida, que é sonhar com os números da loteria e aqueles números saírem. Então, números, eu acreditei naqueles números, joguei e ganhei. Então, eu acreditei, eu criei, né? E ainda era verdadeiro. Ganhei. Isso é conhecimento? Não, não é conhecimento. É uma intuição, é uma... eu estou assistindo... Alguém assistiu já aquele Infinito que está passando na Amazon? Ele fala... Uma hipótese, isso mesmo. Que ele fala que é uma esquizofrenia. É bem legal, assista, Infinito, a Amazon, com um autor bem bacaninha, que bem conhecidinha. E eles vivem de outras vidas, é lembrança de outras vidas, porém não é conhecimento, porque não há uma justificativa racional, uma justificativa plausível, né? Então, nós precisamos desse terceiro elemento, por isso que é uma como chama? Tríade. Por isso que é uma tríade. Vamos pensar assim. Nós precisamos uma justificativa racional para a nossa crença e que essa crença tenha uma objetividade verdadeira, né? Que seja objetivamente verdadeira, né? Ele fala que crença é um aspecto psicológico, que crença é uma reação psicológica criada por um momento, ou por uma categoria cultural, que é uma crença numa religiosidade, ou por um aspecto psicológico individual, que é o místico, é o não sei o quê, né? O metafísico aí e tal. Porém, a crença está no patamar da psicologia. Já a verdade, ele tem uma característica objetiva. Nós podemos, na filosofia, classificar, mesmo dentro de parâmetros subjetivos, o que é verdade ou não. Quando eu falo em termos de parâmetro subjetivo, é questionar, por exemplo, se os personagens de uma ficção são verdadeiros ou não. Quando a gente fala de Peter Pan, né, um personagem presente em na história de tantas formas, é verdadeiro ou não? Quanto personagem é super verdadeiro, né? Quase você pode, todo mundo, quando eu falo em Peter Pan, já tem a ideia muito clara sobre o que é Peter Pan, quem é esse personagem, né? Então, a verdade, ela tem uma característica objetiva, não quer dizer que seja uma característica obrigatoriamente real. Olha lá a pequena sereia da Mariana, olha lá. Está vendo? Uma pequena sereia. Todo mundo sabe o que é. E a justificativa racional é algo que tem um desdobramento lógico. Falei que o Peter Pan é tão real como a pequena sereia, é verdadeiro, né? E eu vi a tua figurinha, Mariana, por isso que eu falei. Por exemplo, ele usa o argumento, eu acredito nisso, que é verdadeiro, porque meu pai diz que é. Isto não é uma justificativa racional, né? Muitas pessoas, não sei se vocês já depararam com isso, dizem assim, não, eu tenho experiência, eu sei que é assim, porque eu tenho experiência, eu vivi isso, eu já vi isso. Isto também não é uma justificativa racional. Ainda mais na área de vocês, né, do agronegócio e das agronomias, né? Imagine, vocês podem ter uma série de experiências no plantar e colher que não tem justificativa real. Não, faz assim, minha avó faz assim, dá certo, e dá certo. É verdadeiro,
você crê naquilo, mas não quer dizer que isso seja uma justificativa real, né? O que é justificativa real é que se você usar, por exemplo, me falaram que cálcio, né? Então, você pode conseguir cálcio com osso e tal, ou mesmo casca de ovo, é bom para flores, mas não é bom para folhas, né? Então, isso é uma justificativa real, porque tem alguns elementos químicos, físicos ali, que interagem com a terra e com a planta de uma maneira que dá um resultado X e não Y. Isso é uma justificativa racional, né? Então, porque eu vi assim, porque eu vivi assim, não quer dizer nada, ok? Daí ele também fala algumas coisas como a verdade pode ser questionada, como essa justificativa pode ser contextualizada, né? Mas isso é sempre colocando dentro da perspectiva da filosofia, onde nós não temos uma verdade absoluta, porque no momento que aquilo... Não, isto é uma verdade, já não é mais verdade. Ele desmorona para que você busque numa nova dimensão da verdade, né? Que é uma forma de pensar, de construir o saber na filosofia. Agora, ficou claro o vídeo? Mais claro um pouquinho, pelo menos? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Por isso que é legal, depois da minha fala, vocês voltarem no vídeo, porque ele é muito bom, né? Ele é um dos maiores professores dessa área, ele é pós-doc, essas coisas todas. Então, vale muito a pena, tá? Ele fala de uma série de autores. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Opa. Ele fala de vários autores que se depararam com essa questão da teoria do conhecimento. Opa! Saí. Não. Dessa teoria do conhecimento, né? Platão, Descartes, Kant, os empiristas, David Hume e os racionalistas, né? Aqui é aquela apresentação, eu acho que eu copiei, pus de novo, né, do Teoteto, que é do Platão, tá? E aqui a concepção que ele fala tripartite do conhecimento, 3 condições necessárias, né? A verdade, a crença, a verdade e conhecimento. A crença como estado psicológico, o ser verdadeiro como propriedade objetiva daquilo que se crê, e a justificativa racional, que é a capacidade lógica, né? Daí eu fiz um testinho aqui para vocês. Para fazer o teste, vocês têm que ver o texto. Eu vou passar agora para vocês o texto que fala dos autores, é um apanhado desses autores, tá? Então é bem simplesinho. E aqui tem os vídeos, tá? E tem um teste bem bacana para vocês fazerem. O teste é para testar o conhecimento do conhecimento, chama Testando o Conhecimento do Conhecimento. E não vale nota, mas vale o saber, né? Dúvidas? Fácil? Difícil? Vocês são muito sabidos. Eu fico tentando adivinhar o que vocês estão fazendo enquanto assistem a aula. Tanta gente distraída. Eu vou ver se eu tenho. Obrigada, Lê. Mas fica facinho. Então, o objetivo da aula é saber o que é conhecimento. O conhecimento, a gente não tem uma definição muito fechada do que seja, mas nós temos pistas que o conhecimento é algo que tenha uma verdade
algo que nós cremos e algo que tem uma explicativa lógica, uma justificativa lógica. Falar nisso é tão interessante para entender essa dimensão da crença, que dizem que quando os europeus chegaram na América, o Ian, pare, quando os europeus chegaram na América, os índios da América Central, né, os incas, os maias, tal, os aborígenes dali, eles não viam os navios. Por que eles não viam os navios? Os navios chegando do mar, e eles não viam, porque eles não tinham no seu repertório psicológico nada que traduzisse aquela figura vindo do mar. Então, olha que interessante, né? Que até para que a gente obtenha um conhecimento, nós temos que crer, ter alguma empatia, alguma conexão psicológica com aquilo, porque senão não faz sentido. É igual, imagine você aprender uma língua muito esquisita, né? Não há conexão. Eu nem falo das línguas orientais, porque hoje em dia nós temos a influência de todo o globo. Assim, os jovens veem aqueles mangás, né, que chama aquilo, aqueles gibi japonês, tal, um monte de filme coreano, anime, isso, um monte de coisa. Então, nós temos algum repertório para que aquilo faça sentido. Eu tenho o meu netinho, vai fazer 8 anos, e ele fala que quer aprender japonês. Claro que ele quer aprender japonês porque ele tem alguma familiaridade com esse universo, né, desses animes, desses desenhos, essas coisas todas, né, desses gibis e tal. Mas algumas línguas, né, por exemplo, a gente até entende o que é russo, mas já pensou entender o que é tchecoslováquio, uma língua da Tchecoslováquia, ou norueguês, né? Não nos faz o mínimo sentido. Então, a gente não tem nem repertório psicológico para atribuir aquilo como conhecimento. A gente teria que estar imerso dentro da cultura para que aquilo passasse a ter alguma empatia com a nossa psique, para a gente poder aprender alguma coisa. Então, da mesma maneira, diz que foi quando os navios chegaram pelo Atlântico, na América Central. Como o povo não tinha... Ai, que legal, vai ver. Meu filho está aprendendo russo já faz uns 4 anos e pouco. E sabe muito pouco, que é muito difícil, mas ele fala várias outras línguas. Muito legal. Também estou estudando inglês e estou amando. Já estudei várias vezes, mas agora faz mais sentido para mim. Mas... por isso, porque tem que ter esta empatia, tem que ter essa crença, tem que ser uma verdade objetiva. Então, eles só reconheceram que eram pessoas quando os europeus saíram dos navios, daí eles viram que eram coisas que carregavam pessoas, né? E daí a justificativa, daí alguns atribuíram uma justificativa não lógica, uma justificativa teológica, para que eles fossem recebidos e depois dizimado, né? Para quem sabe a história aí da conquista da América, sabe disso, né? A aniquilação dos povos locais, né? Mas, enfim, então eu vou passar para vocês estes textos, vou passar agora por WhatsApp, eu vou passar esta apresentação, porque aí tem o link tanto do diálogo quanto da ação do professor, e só se dando. Caroline, ai, Deus. E daí vocês façam o teste que vai estar aberto até a semana que vem, tá? Deixa eu só ver se eu tenho a lista de chamada de vocês. Tenho aqui.
ver. Eu, como não estou vendo vocês, se alguém responder pelo chat, por favor, outra pessoa me fale, tá? Alicia, Presente. Daiane, Presente. Denis. Denis estava aí. Presente. Obrigada. Gisele Vieira Almeida. Ela eu não vi. Eduardo Alencar. Presente. Obrigada. Flávia. Também não. Gabriel Dornella. Também não. Giovana Oliveira Miranda. Presente. Obrigada. Giovana Alves Pereira. Não. Ian Carlos Medrado Pereira. Ele falou no chat. Ok. João Marcos Santos Cândido. Jordana Thaís Souza. Está aí ainda, Jô? Jordana. Cutuca, Jordana, por favor. Letícia Nascimento. Presente. Jordana vai ficar só num tempo, então. Marcos Vinícius Gomes. Presente. Obrigada. Maria Eduarda. Presente. Maria Júlia Silva. Presente. Maria Caroline Silva. Presente. Mariana Araújo. Presente. Sabrina Soares. Presente. Shelda Monalisa, que lindo. Presente. Vitor Hugo. Vitor, você estava aí, Vitor? Apareça, Vitor. E Vitor. Meia. Yasmin. Yasmin, eu não vi ainda. Salvou. Ok. Salvou. Então, joia, gente. Muito obrigado. Venham dispostos, que eu vou fazer mais coisinhas divertidas para nós. Vocês vão gostar aí da tarefinha, porque ela é bem divertidinha, viu? Não é óbvia, não. Só pegue o texto e fica o texto do lado para ir consultando para responder, ok? Joia? Tudo bem? Tchau, gente. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Até. Beijos. Deixa eu parar aqui a gravação. Ó, Jordana. Onde está a Jordana? Olha lá, meu Deus do céu. Esqueceu. Interromper a gravação.